Fala pessoal, bom dia, bom dia, bom dia, tudo bem com vocês? Pessoal, finalizamos o capítulo, na aula passada a gente finalizou o capítulo 8, lembra do capítulo 8 que falava sobre hidrografia, falava a questão da água, rios, comentando sobre o ciclo da água, mar e oceano, a diferença, o quanto a água é vital para a nossa vida, o quanto a água é fundamental para nossas atividades econômicas. Fiz esquema para vocês, mostrei os desenhos, mostrei como que você identifica o ciclo da água, tanto que ele é importante, a questão relacionada aos tipos de rios, ao regime do rio, a importância dos rios diante do surgimento das civilizações, lembra lá das civilizações, como que acontecia, a importância dos rios, por exemplo, o rio Nilo na formação da sociedade egípcia, rio Tigres e rio Eufrates, as sociedades mesopotâmicas. Então, finalizamos a hidrografia, questão de rios. Hoje, questão da hidrografia, hoje a gente vai entrar no capítulo 9, já vou até projetar aqui. Já vou até projetar aqui. Capítulo. Já anota no seu caderno. Atmosfera e clima. Beleza? Tá na página 211. Sim, Gracinha, na página 211. Vou seguir bem que a ordem do livro para vocês, para facilitar. Vamos lá, a primeira coisa eu vou trazer a definição. O que é a definição de atmosfera? O que é atmosfera? Menino, a atmosfera é a parte gasosa que envolve o nosso planeta, ou seja, é como se fosse uma capa invisível, um envoltório que envolve todo o nosso planeta, formado por quê? Por gases. Quais são os principais gases? Ponto. Composto principalmente por nitrogênio, mais ou menos 80%, não precisa usar igual o livro aqui, 78%. 78% de hidrogênio, oxigênio vai ser mais ou menos em torno de uns 20%. Argônio, isso aqui não é colocar as porcentagens não, são bem pequenininhas. Argônio e outros gases. O argônio vai chegar a menos de 1%. Os outros gases, a presença deles é bem quase que insignificante. Mas só que tem, por exemplo, gás metano, gás nitroso, hidrogênio, ozônio, xenônio, mas assim, quantidades bem pequenas. Beleza? Quando a gente fala de atmosfera, a gente está falando do gás mais importante que nós temos para a manutenção da vida, o oxigênio. O oxigênio é o gás mais importante com relação à manutenção da vida. Sem oxigênio, a vida o quê? Para. Então, o oxigênio, sem dúvida, é o principal gás presente na atmosfera para a manutenção da vida. Beleza? Durante muito tempo, pessoal, atribuía-se a principal fonte de oxigênio do planeta às florestas. Mas, contudo, muito
alguns estudos foram feitos e descobriu que as principais fontes do planeta, as principais fontes de oxigênio do planeta não são as florestas, e sim as algas marinhas, beleza? Então, fique esperto com isso. Perguntar de onde que vem o oxigênio do planeta? Não vem das florestas. A floresta ela é fundamental na perspectiva de purificação do oxigênio. Ela pega o gás carbônico e emite também o que? O oxigênio, purificação, limpeza desse ar. É um filtro. Mas a origem mesmo, a criação do oxigênio está principalmente através das algas marinhas. Beleza? Tranquilo? O livro vai até trazer isso aqui para vocês, ó. Olha aqui para você ver, ó. Por muito tempo, as florestas, na página 212, vou até ler essa parte aqui para vocês, 212, leitura. Durante muito tempo, atribuía-se às florestas a principal fonte de oxigênio do nosso planeta. Contudo, apesar de elas emitirem oxigênio, a principal fonte desse gás vital são os oceanos, por meio das algas marinhas e micro-organismos encontrados na superfície dos oceanos. Esses seres vivos microscópicos, mais conhecidos como fitoplânctons, produzem por fotossíntese mais oxigênio do que absorvem. Devido à grande capacidade fotossintética dos fitoplânctons, são responsáveis pela produção de aproximadamente 90% do oxigênio encontrado na atmosfera. Por isso, deve-se manter as águas oceânicas limpas, livres de resíduos, para que a principal fonte de energia não seja comprometida, de oxigênio não seja comprometida, e, consequentemente, a vida e a manutenção das espécies. Então, achava-se que era o quê? As florestas. Mas os estudos provaram que são esses micro-organismos presentes onde? Nos oceanos. Qual é o problema que nós temos hoje em dia? Qual é o grande problema, o grande X da questão? É a poluição e a degradação dos oceanos. Consequentemente, você degrada, você destrói, você arrebenta com esses seres microscópicos e acaba comprometendo o quê? A produção de oxigênio no planeta. E sem oxigênio no planeta, tem vida? Não, não tem vida. Não tem, tudo que é vivo respira. Beleza? Tudo que é vivo respira. Vamos lá, então. As camadas atmosféricas. Beleza. Galera, a atmosfera ela é composta por 0,5 camadas. Vamos falar de cada uma. Vamos falar de baixo para cima. A primeira camada a gente chama de troposfera. Vamos lá. É a camada mais próxima da superfície. Ponto, vírgula, onde vivemos e respiramos. Ponto. Lugar também onde ocorre os fenômenos meteorológicos, por exemplo, relâmpagos e chuvas. Beleza? Então, a primeira camada, a camada mais baixa da atmosfera, chamada o quê? Troposfera. Então, a troposfera vai ser a camada onde a gente vive, onde a gente mora, a camada mais próxima à superfície, a camada onde aqui acontecem os fenômenos meteorológicos, como vento, tempestade, furacão, chuvas, etc. Beleza? Troposfera. Vamos aqui para a próxima, estratosfera. Camada onde se localiza o ozônio. O ozônio pode ser representado por essa função aqui, ó, por essa letra, por essa simbologia, O3. Beleza?
Função do ozônio. Qual que é a importância da função do ozônio? Ele serve como filtro protetor do planeta com relação aos raios ultravioletas. Beleza? O ozônio, pessoal, ele vai estar nessa camada superior à troposfera, que é a estratosfera. Então tem a troposfera e a estratosfera. Aqui acontecem os fenômenos meteorológicos, aqui acontece o quê? Tem o nosso filtro principal, que é o ozônio. O ozônio funciona como uma camada protetora. Ele protege a Terra dos raios ultravioletas emitidos pelo Sol. Então é fundamental. Qual que é o problema também do ozônio? Qual que é o problema encontrado nessa camada? Degradação da camada de ozônio do planeta. Galera, a camada de ozônio ela sofreu muito, principalmente na década de 70, década de 80, com a coisa chamada CFC, clorofluorcarbono. Clorofluorcarbono era um gás muito nocivo, um gás muito prejudicial à camada de ozônio. Então, o ozônio, quando ele é destruído, vai ficando aqueles buracos. Então, consequentemente, se tem aqueles buracos, a camada fica mais fina. Se fica mais fina, os raios ultravioletas eles passam com maior que facilidade. Isso é a mesma coisa que ter, por exemplo, sei lá, uma camada de terra e uma camada, você despeja água numa camada de terra. Então a água, sei lá, você despeja 1 litro, passa, sei lá, você passa meio litro. Aí, em vez de você ter uma camada de terra, você tem 5 camadas de terra. Então, você despeja 1 litro, em vez de chegar lá embaixo meio litro, igual chegava com uma, chega, sei lá, 100 ml, por exemplo. É isso que acontece com a camada de ozônio. Quanto maior, mais densa, mais grossa, menor o que a radiação que nós recebemos aqui na camada de baixo, na troposfera. Então, a degradação da camada de ozônio é muito nociva à vida do planeta, faz muito mal para a vida do planeta, justamente porque o ozônio tem essa função de proteção. Raio ultravioleta causa problemas de pele, como câncer de pele, causa problemas de queimadura. E, além do mais, essa questão também é uma questão de saúde, é uma questão relacionada à manutenção da vida. Lembra, a camada de ozônio vai sofrer muito por conta do CFC, clorofluorcarbono. Era um gás que ninguém sabia na época, para falar a verdade. O pessoal começou a usar esse gás depois que descobriu que esse gás destruiu o ozônio. Mas, assim, era um gás que estava presente, sei lá, em geladeira, freezer, estava presente também até em desodorantes. E toda vez que você dava aquela bombeada, toda vez que você apertava aquele negócio, toda vez que a geladeira estava funcionando, estava liberando o quê? CFC. E esse CFC era muito, mas muito prejudicial ao ozônio. Beleza? Seguindo aí, a outra camada é a mesosfera. Então, você tem aqui a troposfera, a estratosfera e a mesosfera. É uma camada, pessoal, é uma camada de baixa temperatura. A camada de baixa temperatura devido à elevada altitude. Beleza? Deixa eu atualizar aqui o nosso quadro. Deixa eu atualizar aqui para você prestar. Consegui aqui. Vou compartilhar aqui novamente. Apagar isso aqui. Mais fácil. Mesosfera. Vamos para a quarta e última camada da atmosfera. Vamos falar agora da termosfera. Termosfera, a gente está falando de um lugar, de uma camada de aproximadamente menos 100 graus. Então, é um lugar assim, já que a temperatura já é uma temperatura muito fria mesmo. O ar nela, apresentando ar
rarefeito, apresentando ar rarefeito, além de ser uma camada bastante eletrificada, ou seja, muito eletrificada. Não é à toa também que ela é chamada de ionosfera, beleza? Termosfera ou ionosfera. É uma camada onde é que você vai ter muitos íons, muita eletrificação, muita eletricidade, além de ser uma temperatura assim, bem baixa também. A última camada é chamada exosfera. A exosfera, como que é? A exosfera, pessoal, tem a predomínio de gases como o hélio, o hidrogênio, gás hélio e hidrogênio em baixa concentração. E uma coisa interessante aqui, já vai apresentar altas temperaturas. E ar rarefeito. Qual é a temperatura da exosfera? Mais ou menos 1000 graus. Caraca, então a termosfera é menos de 100 e a exosfera é 1000 graus? Sim, olha a diferença que você tem de uma camada para outra. Como, por exemplo, que uma nave espacial sai do planeta? Não pega fogo, não? Quando chega nesses 1000 graus? A pergunta boa, se já me fizeram uma vez. Cara, não pega fogo, não queima, o pessoal não morre queimado, sabe por quê? Porque o ar lá é muito rarefeito. O ar rarefeito, ele não vai permitir essa troca de calor entre os corpos. Então, assim, lá a temperatura é alta, só que não acontece a troca de calor entre corpos diferentes por conta do quê? Da falta de ar. Então, o ar bastante comprimido, o ar bastante rarefeito. Beleza? Na página 214, página 214, olha aqui, vou fazer com vocês a análise das camadas. Página 214, vai ver a troposfera, estratosfera, mesosfera, termosfera e exosfera. Galera, mais ou menos da exosfera até a troposfera, a gente está falando de uma distância de mais ou menos 800 quilômetros, 800 quilômetros. Se você quiser complementar aí, a troposfera, a estratosfera, a troposfera, ela vai mais ou menos de 0 até 12 quilômetros. A troposfera. A estratosfera, vou colocar aqui, vou colocar só um T de troposfera, 0 a 12 quilômetros. A estratosfera vai de 12 a 50. A mesosfera vai de 50 até 80. A termosfera vai de 80. A termosfera vai de 80 até 500. E a exosfera vai de 500 até 800 km. Beleza? Então, a menor de todas as camadas que nós temos é a termosfera, a troposfera, que é onde que a gente vive. É a camada aqui onde é que a gente mora, é a camada onde é que os balões voam, onde é que tem, por exemplo, o Monte Everest, que é a maior montanha do planeta. A gente vai ter, por exemplo, o Himalaia, os Andes, tudo onde? Na troposfera. A estratosfera, a gente está falando de altitude de 12 quilômetros até mais ou menos 50 quilômetros, é onde é que geralmente andam os aviões, é onde é que você vai ter balões muitas vezes, você vai ter os aviões supersônicos, você vai ter as nuvens, a formação das nuvens, a formação das questões meteorológicas, das reações meteorológicas, dos ventos. A mesosfera vai ser uma camada que vai começar a esfriar, que esfria bastante, que é bem fria. A termosfera, você vai ter
onde é que trafegam os aviões, os ônibus espaciais, e a exosfera, onde é que ficaria o que? As sondas e satélites, beleza? Quando a gente fala da atmosfera, então a gente está falando mais ou menos de um raio, de um comprimento de mais ou menos 0 até 800 km de altitude. E lembrar que os principais gases que formam a atmosfera é o nitrogênio, o oxigênio, o argônio e outros gases, como o metano, por exemplo. Mas só que esses outros gases aí na concentração muito, muito, muito reduzida. Os dois principais, sem medo de ser feliz, é o nitrogênio, com mais ou menos 78%, e o oxigênio, com mais ou menos 20%. O restante está dividido entre argônio, metano e outros gases. Beleza? Tranquilo? Quando a gente fala, por exemplo, de uma coisa que confunde bastante, você está vendo um sol lascado aqui onde é que eu tô, aí tá fazendo muito calor, de repente vamos supor que eu durmo hoje, amanhã acordo tá chovendo. O pessoal fala, mas o clima tá bom. É clima a palavra certa? A gente fala de quê? De tempo. Tem muita gente que confunde tempo e clima. Gosto muito desse climinha chuvoso, gosto muito desse climinha seco, gosto muito desse climinha frio, mas só que não é certo falar clima, pessoal. A gente está falando do quê? Do tempo. É, é muito comum essa confusão entre os conceitos da climatologia de clima e tempo. Por isso, o primeiro passo para a gente compreender a climatologia de qualquer lugar é saber diferenciar esses dois conceitos. O que é tempo e o que é clima? O pessoal confunde muito. Qual é o conceito de cada um? Conceito de tempo. Vamos lá, conceito de tempo, pessoal. Tempo é um estado da atmosfera, estado de observação da atmosfera que, que varia ao longo de um determinado espaço tempo. Por exemplo, eu acordei hoje de manhã, o tempo estava chuvoso, meio-dia o tempo estava seco, estava aberto, estava com sol, à noite o tempo estava frio, ou seja, em questão de, sei lá, 24 horas o tempo mudou o quê? 3 vezes. A corrida de Fórmula 1 começou às 15 horas com o tempo aberto, tempo ensolarado. Quando deram 10 voltas, veio uma nuvem e o tempo fechou. Na 25ª estava caindo uma garoa, na 37ª estava caindo uma tempestade, na 79ª volta, o tempo estava aberto de novo, estava ensolarado. Já viu isso, por exemplo? Fórmula 1, o pessoal gosta muito de Fórmula 1, tem justamente uma equipe de meteorologia, justamente para tentar adivinhar como vai ser o tempo da corrida. O que o tempo vai apresentar de características na hora da corrida, justamente porque o tempo interfere no quê? No tipo de pneu, principalmente, na estratégia que a equipe vai utilizar durante a corrida, na qualidade do piloto. Tem piloto que é melhor para dirigir com pista seca, tem piloto que é melhor para dirigir com pista molhada. Ou seja, se é um pneu seco, se é um pneu para chuva, se é um pneu intermediário, um pneu que talvez possa esperar chuva. Ou seja, o tempo ele é o quê? Uma condição atmosférica momentânea, ou seja, ele muda muito de acordo com o quê? Com um determinado espaço de tempo. Acordei cedo, chovendo, à noite fui dormir, estava quente pra caramba. Ou seja, o tempo é uma observação da atmosfera em um dado momento. Ah, Rafael, e o clima? O que é o clima? É igual aquela cantada de namorado. O que é clima? Aquilo que existe entre nós, e tempo, aquilo que a gente está perdendo. Nossa, uma péssima cantada, diga de passagem. É, o clima é algo estático, algo permanente, pessoal. É algo estático e não momentâneo. E não momentâneo. É, trata-se de trata-se de uma sucessão habitual dos tipos de tempos em uma determinada localidade.
O clima pode mudar? Pode mudar, mas só que bem depois que você fizer uma análise bem minuciosa de todos aqueles elementos que influenciam no quê? No tempo. Tanto é que quando você assiste jornal, no jornal, que antigamente tinha a Maju, quando a Maju ficou conhecida no Brasil, ela apresentava previsão do quê? Previsão do tempo, e não previsão do clima. Beleza? Então, o clima é algo estático, enquanto o tempo vai ser algo que o clima vai ser algo estático, enquanto o tempo vai ser algo que variável, algo elástico, o pessoal fala. Beleza? É só você lembrar, previsão do tempo, ou seja, o tempo muda, o clima é o que ele é estático. Beleza? Tranquilo? Faça parte, né? Deixa eu ver qual é a ordem que o livro vai trazer aqui. Seguir a ordem do livro mesmo. Só quando a gente fala de clima, é bom você também entender tudo aquilo que influencia no clima. Os elementos climáticos. Quais são os elementos climáticos, pessoal? A temperatura do planeta é de mais ou menos 14 graus Celsius. Beleza? Então a temperatura do planeta é baixa. O que o pessoal fica reclamando aí de aquecimento global, efeito estufa? É uma média. Ou seja, você pega a temperatura de todos os gases do planeta e faz uma média. E, consequentemente, a média desse local vai ser o quê? Mais ou menos 14 graus. É justamente que a gente tem o quê? Altas temperaturas no deserto, baixas temperaturas durante a noite, você vai ter altas temperaturas durante baixas temperaturas nos polos do planeta, principalmente no Polo Norte e Polo Sul, no Polo Norte e no Polo Sul. E isso tudo equilibra para a gente ter uma temperatura mais ou menos. Mas vale destacar uma observação que o planeta bate recorde a cada ano na questão de temperatura média. Ou seja, cada ano que a gente tem um planeta registrando temperatura que é maior. Antigamente era 14, sei lá, 0,5. Aí no outro ano foi 14,6, no outro ano 14,7, 14,75, 14,79, 14,78. Ou seja, cada ano que passa o planeta está ficando o quê? Mais quente. Justamente por conta, principalmente, embora algumas pesquisas contestem isso, mas a gente sabe que o aquecimento global é uma coisa que, tipo assim, está cada vez mais o quê? Perceptível. Questão como derretimento das geleiras, degradação da camada de ozônio, tudo isso influencia para a gente ter o quê? A sensação, e a sensação não, a concretização de um planeta que cada vez mais quente. Beleza? Mas a média da temperatura do planeta é de mais ou menos o quê? Entre 14 e 15 graus. Como que você mede isso? Você mede a temperatura, instrumento para medição de temperatura, termômetro, e as escalas de medição de temperatura. A gente vai ter a Kelvin, a Fahrenheit, você vai ter a Celsius, que é utilizado aqui no Brasil. Adotado no Brasil é a Celsius. Mas geralmente na Europa, geralmente eles usam Fahrenheit. Beleza? Então, assim, a temperatura ela é medida através de um termômetro, feito durante todo o ano, e a temperatura média do planeta está entre 14 e 15 graus, destacando que o planeta cada ano está apresentando temperatura anos mais quente, ou seja, 2014 foi o ano mais quente, depois 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019 foi o ano mais quente da história, desde quando começou as medições. Beleza? Interessante saber disso, focar nisso.
Quando a gente pensa, por exemplo, na questão da temperatura do planeta, é fundamental você também pensar na questão da precipitação atmosférica. Precipitação atmosférica. O que é precipitação? Precipitação, pessoal, é chuva. Ou seja, índice de chuva, também pode ser conhecido como pluviosidade. Beleza? Radiação, pessoal, vamos trazer aqui, vou comentar aqui com vocês. Não sei se vocês sabem, mas só que quando nós respiramos, nós estamos também, o ar, a atmosfera cheia de quê? De umidade, cheia de água. Você não vê umidade. Você assiste o jornal e fala assim, a umidade relativa do ar está em torno de, sei lá, 15%, 13%. Bebe bastante água. Pode causar sangramento no nariz, justamente por conta disso, porque a baixa umidade relativa do ar, ou seja, a baixa presença de água no estado gasoso quando nós respiramos, é algo que ajuda a gente a ter aqui uma qualidade de vida melhor. Vamos aqui, deixa eu comentar aqui, vou na mesma perspectiva do livro, comentar da leitura. Leitura, página 27. Olha aqui para você ver. A radiação solar aquece a Terra. A radiação solar aquece a superfície terrestre e as massas líquidas do planeta, provocando a evaporação da água. As partículas de vapor sobem em direção à atmosfera terrestre, se aglomeram com as demais partículas em suspensão, formando assim as nuvens. É aquilo que eu falei para vocês no ciclo da água. Você tem, por exemplo, os corpos hídricos, o Sol emite a radiação, a energia, o Sol bate, esquenta aquela água está em estado líquido, no estado sólido, sei lá, que ela está presente às vezes na geleira, ela começa o que? A subir, ela começa o que? A evaporar. Consequentemente, acontece que a formação das nuvens lá em cima. Fundamental você entender isso. Como que se dá a formação das nuvens? Através de água que evapora de quê? De corpos hídricos aqui da superfície terrestre. A quantidade de partículas de água em estado gasoso na atmosfera determina a umidade relativa no ar. É isso que eu acabei de falar para vocês. A umidade relativa no ar, você está respirando nesse momento, você não está vendo água, mas tem água nesse ar que você respira. Água em estado que? Gasoso. Esse é um dos indicativos que maior favorece os percentuais da chance de ocorrer. Esse é um indicador importante para prever a possibilidade ou não de chuvas, visto que quanto maior forem os percentuais, maiores serão as chances de ocorrência pluviométricas, ou seja, da chuva. Quando o cara vai medir lá para saber a probabilidade de chuva, então ele mede o quê? A umidade relativa do ar. Quanto maior a umidade, maior que a chance de ter a chuva. Nas nuvens, quando carregadas de grandes volumes de umidade, podem precipitar, lançar-se de três formas. A chuva, então, acontece de três formas, de acordo com a temperatura. Chuva normal, a chuva no estado líquido. O granizo, que são as pedras de gelo. Não confunde granizo com granito. Granito é uma rocha. E a neve. A precipitação faz parte do ciclo hidrológico e é fundamental para a devolução de água evaporada da superfície para a superfície da Terra, pela radiação solar, para o ponto inicial do ciclo. Aí o que eu falei para vocês, é fundamental que a mesma água que você bebeu, os dinossauros também beberam. Seu avô, seu bisavô, seu tataravô beberam. Por quê? Porque é modo de falar, mas só que basicamente é essa informação. Porque a água ela cai, ela evapora, forma as nuvens e cai novamente em algum lugar da superfície. Ou ela infiltra no subsolo e forma o quê? Os lençóis freáticos. Lembra? Vou colocar aqui relembrar o ciclo hidrológico da água. Lembra, quando acontece a chuva pode acontecer de três formas, levando de acordo com a temperatura. Pode ser a chuva normal, estado líquido, pode ser o granizo, pelo amor de Deus, granizo, ou a neve. Lembra,
fundamental para a devolução da água para a superfície, a água que foi evaporada para a superfície do planeta. Beleza? Tranquilo? Deixa eu ver se eu acho aqui um desenho aqui para mostrar para vocês. Só um momento. Cara, não achei, mas não tem problema não. Próximo aula eu disponibilizo para vocês. Vai comentar agora sobre a... Aqui, ó, na página 218 vai falar sobre os tipos de chuva. Vou comentar sobre isso na próxima aula. E os fatores que influenciam no que? No clima. A latitude, a altitude, massa de ar, correntes marítimas. Vou ler com vocês aqui somente uma coisa que eu acho interessante com relação ao granizo. Nas precipitações em forma de granizo, a água é condensada em forma de pedras irregulares, tamanhos variados de gelo. O granizo se forma em nuvens de tempestade, com correntes ascendentes de água do estado líquido para as áreas de condensação. Este tipo de precipitação é muito comum em latitudes médias e no interior do continente. No Brasil, tal precipitação ocorre principalmente no sudeste do país. Os impactos da precipitação em formato de granizo que podem provocar são inúmeros, desde a destruição de plantações e de bens materiais, como a lataria de carros, telhados, até danos a aeronaves. O pessoal acha que granizo, muitas vezes, é só aquelas pedrinhas pequenininhas, mas não, pode causar inúmeras consequências, pode causar inúmeros estragos. Deixa eu mostrar aqui para vocês uma figura, talvez vocês tenham visto essa imagem circulou na internet, talvez vocês tenham até visto, um cara, um ciclista. Deixa eu ver se eu acho aqui. Talvez vocês tenham visto essa imagem na internet de um ciclista que tomou uma chuva de granizo. Não tinha lugar para ele se esconder. Olha aí para você ver. O regaço que virou as costas dele, tanto de hematoma. Então não são pedrinhas que ao bater em você simplesmente quebram, espatifam, pedrinhas molinhas. A gente está falando de gelo assim que cai no carro, muitas vezes estraga a lataria do carro inteiro, cai na aeronave, estraga a aeronave, cai na plantação, degrada a plantação, cai no telhado, quebra o telhado. E fora também, cara, esse tempo atrás eu estava vendo uma questão do documentário, falando de uma chuva de granizo muito forte, que as pedras eram do tamanho de ovos de galinha, cara. Imagina que ela cai na sua cabeça. Machuca. Beleza? Essa aula foi só uma aula de introdução com relação aos nossos capítulos. Não se esqueça, para você dar uma estudada depois, muita informação nessas páginas, nessas 6 páginas iniciais. Dá uma lida nela depois, para você entender a questão dos tipos de chuva, que eu vou comentar com vocês depois sobre a chuva frontal, chuva convectiva, chuva orográfica. A questão da precipitação também, dá uma relida, uma revista, uma recordada na questão do ciclo hidrológico da água e da atmosfera, as camadas da atmosfera, troposfera, estratosfera, mesosfera, ionosfera e exosfera, caracterização de cada uma. Vou passar uma tarefa para casa para vocês, vou anotar aqui no final e dispensá-los. Beleza? Tarefa para casa. Você vai pesquisar. Você vai fazer o mapa do Brasil em seu caderno e destacar os climas encontrados em cada região do Brasil. Você vai perceber que o Brasil apresenta vários climas em várias regiões diferentes. Alguns estados apresentam vários climas. Algumas regiões, como, por exemplo, o Nordeste, se apresenta, por exemplo, o tropical litorâneo, lá na parte litorânea, e o tropical semiárido no seu interior. Você vai ver tipo, o equatorial no norte do Brasil, o subtropical. Você vai fazer no seu caderno um desenho do mapa do Brasil, a representação do mapa do Brasil e destacar, pintar o clima de cada região. A região norte eu vi que é equatorial, vou pintar de verde.
Aí todos os estados pintados de verde, eu vou entender o quê? Que aquele clima ali é o quê? O equatorial. Ah, no Nordeste aqui é o semiárido, eu vou pintar de vermelho. Então, todos os estados daquela região pintados de vermelho, eu vou entender que o clima é o quê? O semiárido. E assim sucessivamente. Beleza? Dúvida, qualquer coisa me chama, me pergunta. Não escreve, não esquece. Mapa não é desenho, mapa tem que ter o quê? Tem que ter título, tem que ter legenda, tem que ter rosa dos ventos, tem que ter escala. Beleza? Não esquece. Tranquilo? Qualquer coisa me chama. Um abraço para vocês e até a nossa próxima aula.